Daí galera que é muito Create, sejam bem-vindos ao Mito TV. Dá uma olhadinha em todo o conteúdo do canal e tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje eu tô vindo aqui para fazer a diferença. Eu não achei que eu fosse vir fazer isso, mas eu vou, infelizmente. Vou vir aqui chutar o vespeiro dos Nerdola, porque eu tenho certeza que não vão gostar do que eu vou falar. E cara, como eu gosto de fazer conteúdo na internet, porque eu tenho certeza que eu sou um dos poucos a falar a verdade aqui. E não tenho medo de perder inscrito, cara, tô nem aí. E eu tô vindo aqui para falar para vocês do As Duas Torres, tá? Eu tenho coisas boas e muito ruins para falar dessa história aqui, ou a capa de trás, tá? E é o seguinte, eu fico assim, cara, eu fico pensando como que pode os caras, eu não sei o porquê disso, eu fico tentando entender porque que as pessoas se apegam tanto a um nome, a uma pessoa, e eles têm que idolatrar ao máximo. Cara, eu tô profundamente decepcionado com o Tolkien, cara. Eu achava que a escrita dele era outra coisa. Eu achava que o cara era bom, mas ao decorrer das coisas, a não ser que o terceiro livro vá salvar aí essa história, porque assim, eu já vou deixar, antes que os Nerdola pirem aí, eu já vou deixar minha opinião direta. É uma história muito boa, mas uma péssima escrita. Meu Deus, cara. Esse livro, esse aqui, essa versão, ele tem 400 páginas. É pouco, cara. Não é muito, não. Pra quem lê, isso é, né? Eu achei, inclusive, ele é o menor dos livros. Eu achei que eu ia ler super rápido, mas, meu amigo, que livro insuportável de ler. Esse eu demorei, cara. Esse eu demorei. Olha, às vezes eu dava uma lida ali de meia hora e já parava. Olha, isso é difícil acontecer, viu? Tem que ser muito ruim o livro pra mim não fazer isso aí. Ah, mas ó, eu vi o filme também, então já vou fazer um vídeo mais completo aí, tá? Tem bastante coisa pra falar do filme também. O que seria essa história? Cara, é que é meio complicado. Essa é uma história, inclusive até as páginas eu não tinha entendido. Ele é um livro contado em 3 partes, então até as páginas onde termina um começa o outro. Esse aqui já começa no 607. Eu até tinha me espantado. Nossa, como assim esse pequeno tem mais página que o outro? Não, é porque eu não tinha visto o livro ainda que ele fazia sequencial as páginas. Não tinha visto ainda. Pra mim é novidade. Eu realmente nunca tinha lido um livro que tinha o sequência sempre começava no 1 e terminava, né? Que nem o próprio Harry Potter ali, a história contínua, mas ele começa e termina, né? Os números. Bom, mas enfim. Então é uma história que ela é com muito... Assim, como é que eu posso dizer diretamente para vocês? Ela é uma história pequena. Eu achava que era uma história muito maior. Muito maior. O que acontece nessa história que me irrita profundamente? O primeiro livro tinha muita cantoria e um pouco de descrição das coisas exagerado. Agora, essa segunda história, meu amigo... Olha, de 400 páginas, eu acho que 200 são descrevendo coisas. Cara, que escrita péssima. A escrita que cansa o leitor. Cara, vocês podem ver o tempo que eu li o Harry Potter, mano. O tempo que eu li. E olha o tempo que eu tô demorando pra ler isso aqui, cara. Tá certo que eu tenho muita coisa pra fazer e tal, tem que dividir muito meu tempo ali, mas... Eu consegui fazer com o Harry Potter. Por que eu não tô conseguindo com isso aqui? Ah, eu tô pagando de hater agora. Não. Aí, assim, o que acontece que me irrita muito mesmo? Ah, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês fossem escrever um livro e tivesse uma casa vermelha no caminho, a gente ia falar assim, né? Andando na rua, avistamos uma casa vermelha e dobramos a rua ao lado, não sei o que. Algo assim, né? Mas se fosse o Tolkien, ele ia fazer o seguinte. Ao andar na rua feita de barro, avistamos uma casa vermelha com seu portão adornado com, com grades de ouro. O seu telhado era feito de... E fica, cara, descrevendo... Meu amigo, como que pode um cara desse ser tão chupado o ovo assim e ninguém fala nada, cara? Ninguém reclama disso, é impressionante. Eu não tô falando que o cara... que pra vocês não ler o livro, eu até acho que deveria ler pra ver isso, só que também acaba achando que é uma perda de tempo. Cara, metade do livro é descrevendo coisas, assim fica fácil. Esse livro me lembra aquela redação que a gente, quando era criança, tinha que fazer na escola, e começava a inventar, aumentar as palavras do livro, da redação, para aumentar.
sabe, para aumentar volume, começar a inventar ou dar espaços maior ou escrever maior a letra para dar mais espaço de redação. Ou se for contar só a história, cara, de 1000 páginas que são, eu acho que é 1000 páginas, todos os três, não lembro agora, 1000 e poucas, 1500 eu acho. Eu acho que dessas 1500, se ele fosse contar só a história, daria umas 1000 ou menos ainda. Poxa, cara, é muito chato e repetitivo ao extremo. Nesse livro aqui, eu acho que teve uma cantoria só e foi no início. Quando eles falam da morte do Boromir, eles cantam uma música lá, acho que é uma música, um recital, um negócio lá. E aí, algumas coisas que, agora eu entendi, algumas coisas que aconteceu no primeiro filme, eles pegaram do segundo livro. Pra que fazer essas coisas, cara? Eu não acho certo. E a gente já vê, assim, coisas que me irritam. Olha na capa ali, cara. Tá mostrando a Arwen ali. Mano, a Arwen não aparece no segundo livro. Cara, eu preferia não ter visto mais nada do Senhor dos Anéis, ficado com aquela memória que eu tinha. Porque agora eu tô, cara, profundamente indignado com as coisas que eles fizeram nesses filmes aí. Essa segunda história é o quê? A continuação e a separação da Sociedade do Anel. Fica o Frodo e o Sam ali, aí eles encontram o Sméagol, né, que é o Gollum também. Agora eu entendo. Cara, eu até falei num vídeo meu sobre o nome Sméagol e Gollum. Cara, fazia muito tempo, sabe, que eu tinha visto esses filmes aí, mas há muito tempo mesmo. Eu já não lembrava de mais nada. Mano, olha, 2002, cara. Se bobear, eu vi nessa data aí, ou um ano depois. É muito tempo, cara. Quando saiu isso aí, eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos, então. Mas agora, lendo o livro, eu entendo muito bem o que é Gollum e Sméagol, né? Agora eu entendo. A gente consegue entender bem lendo, né? Vendo o filme não tem explicação, porque o filme não aparece o pensamento dos personagens. O pensamento dos personagens é muito importante. E eu não sei o porquê que as pessoas, quando pegam um livro, faz uma história deles, não coloca o pensamento dos personagens. O que importa? Coloca eles pensando, cara. É uma coisa muito importante. O jogo God of War também, 2018. Os pensamentos do Kratos e do Atreus, eles são muito importantes, cara. Eles modificam quase toda a história. Modificam o que deixa mais... A gente entende muito melhor a relação entre pai e filho que eles têm. E aqui também é a mesma coisa. A relação que o Sam e o Frodo têm, que é como se fosse assim... O Sam, ele se enxerga como um serviçal do Frodo. E o Frodo é o mestre dele, mas eles são do mesmo nível, sabe? E o Frodo, ele constantemente tenta deixar bem claro que os dois são do mesmo nível. E aí, cara, é tão bizarro eu fazer um vídeo sobre essa história, porque é curtinha. Só que ela é enrolada, sabe? A história fica se descrevendo parede, chão, velas, montanhas, que nem eu vou falar um nome pra vocês, o Zeminmuio. Cara, tem tanto nome, tem mais nome do que história nessa história aí. Tem mais nome. O Zeminmuio, eu já não lembro mais se é um rios ou montanhas. Eu podia pesquisar antes de fazer o vídeo, mas eu prefiro dizer que eu não me lembro o que é o Zeminmuio. Eu acho que são montanhas, mas também acho que são rios. Cara, é muito nome, cara, pro cara lembrar, é muita coisa. Sabe, o cara podia se concentrar em pequenas coisas. E, cara, pelo amor de Deus, o filme, o que eles fazem nesse filme é impressionante, cara. Primeiro que eles mudaram toda a dinâmica da história. É diferente. O livro já começa a falar do Frodo lá na metade do livro, quase. E esse aqui já mostra o Frodo no início. Então eles mudam a ordem das coisas. Eu não sei pra quê. Só que a primeira hora do filme eu achei muito boa. Ela é bem parecida, bem fielzinha ali ao que seria pra ser. Só que depois dali começa a palhaçada, começa a putaria, meu amigo. Outra coisa que eu queria ter falado no primeiro vídeo que eu acabei não falando é sobre o Aragorn. O Aragorn, ele é descrito como extremamente feio. Ele não é pinta de galã, como eles tentam colocar nesse filme aí. Ele é um cara bem restrito mesmo. E já no primeiro filme eles inventaram aquele romance da Arwen e do Aragorn. Aí vão dizer, ah não, mas existem os contos. Sim, eu procurei e encontrei. Existem os contos de romance dos dois. Eu não li, mas isso não tem no livro. Por que eles colocaram essa porra desse romance dos dois no meio da história? Modificaram, trocaram personagens pra enfiar ela no meio da história pra poder fazer o romancezinho que Hollywood ama. As polêmicas que Hollywood ama. Daí, bom, no primeiro filme já não tinha o romance dos dois. Inclusive eles estão aqui, os dois, ó. Estão aqui os dois. Ela não é falada nela na história, no segundo livro. Não aparece. Pois não, eles foram lá, colocaram de novo
o resto da história que também não teve nos livros. E inclusive tem uma outra personagem que fica vendo ele como se ele fosse o galã e o príncipe encantado. Que é, eu não lembro o nome dela, mas ela é. Tanto que no livro mal fala dela, e eu não lembro do nome. Ela é sobrinha do rei. De um dos reis ali que é contado nesse livro. Ela é sobrinha. E ela fica aparecendo o tempo inteiro. Aí o Aragorn cai lá no penhasco, todo mundo fica, cadê o Aragorn? Isso também não tem no livro. Só se bateu uma amnésia em mim, eu não lembro. Mas é que também eu demorei para ler esse livro, né? Tem que levar em conta isso. Mas não lembro do Aragorn se separando deles. Inclusive ficaram junto o tempo inteiro. Aí depois quando ele aparece, essa loira lá fica... ele está vivo. E tem todas aquelas cenas de romance, sabe? E aí no final também ela abraça. E só faltou beijar, né? Pra completar ali a caganeira. Eu fico pensando, por que eles fazem essas coisas, cara? Não, e cenas de ação que eles inventam também. Cara, eu acho assim, que se a pessoa acha que o livro não dá um bom filme, não faça. Cara, eu acho que metade das cenas desse filme são inventadas pro filme. É indignante, cara. Uma das outras coisas que eu detestei é o irmão do Boromir, o Faramir. Cara, é completamente diferente a história dele no livro. Ele sabe a situação dele, ele sabe quem ele é e a importância dele e do irmão dele, Boromir, e ele sabia que estava morto. Ele já sabia que o irmão dele estava morto, mas o mais importante de tudo é que eu vejo assim, esses filmes e essas histórias de livros, elas têm regras. No Harry Potter, muitas regras foram quebradas, regras impostas pelo criador da história. E isso pra mim é inviolável. Pode inventar alguma coisa no filme, mas mudar coisa do livro, não. Pode até acrescentar coisa, agora mudar não. É essas coisas que me irritam profundamente. Por exemplo, o Faramir, o encontro dele do Frodo é bem diferente no livro do que na história. Muito diferente. E eles ficam meio que distantes um do outro, desconfiando um do outro. E sem querer o Sam acaba contando do anel. Mas o Frodo explica, deixa claramente, não, é uma missão de muita importância que eu não posso revelar. E aí eles vão conversando, vão, né, falando ali, vão pegando mais confiança um no outro. E aí quando ele descobre, e ele ainda fala que ele acha que o irmão dele morreu por causa dessa arma secreta que tá com o Frodo. Ele fala isso. Ele tem essa noção. E também ele não queria saber para não tentar se sucumbir a esse mal que talvez o irmão dele sucumbiu. Porque o irmão dele era muito bom, só que ele se sucumbiu ao mal do anel, a ganância de ter o anel, né? E quando o Sam sem querer fala que essas cenas, nada disso tem no filme. Ele sem querer ele fala que é o anel. E é legal essas histórias, essas partes, mas no filme não tem. O filme não tem mistério, cara. No início do filme a gente vai ver que o Gandalf ficou vivo. Coisa que a gente vai descobrir lá pela página 200, eu acho. Demora bastante pra gente descobrir que o Gandalf tá vivo. E já mostra no início. Nada no filme tem mistério. Tudo é revelado. Tudo, literalmente. E aí o Faramir acaba descobrindo o anel e ele fala. Então esse é a explicação que tá por trás da morte do meu irmão. Esse é o problema. Então ele cria uma amizade com o Frodo ali. E uma confiança. E fala pra ele, não, tu tá liberado. Vai que a gente tem que prosseguir, tu tem que ir pra tua missão. Simples assim. Agora deixa eu contar pra vocês como que foi no filme. O Faramir simplesmente era um irmão bosta do Boromir, que o pai dele odiava, ele chamava ele de inútil, e ele queria esse anel pra ele, pra mostrar que ele não é inútil. Cara, o cara queria o anel, mano. Ele quis o anel, quis pegar esses negócios e levar pro papaizinho dele. Inventaram tudo isso aí. Tudo isso aí foi inventado pra levar pro pai dele pra provar que ele não é o inútil. Cara, isso aí pra mim já é um motivo de mandar o filme a bosta, cara. O que mudou, o Faramir, ele não tem essa índole. Ele é um cara bem mais top do que estão mostrando ali. Ele não, ele entendeu, não, realmente a tua missão é importante, eu não quero saber mais nada desse anel, segue em diante, não. Lá ele, não, a gente vai te levar. Isso aqui daí tá toda uma treta, porque ele queria deixar de ser o irmão bosta do Boromir. E acontece isso aí, cara. Eu não consigo entender, sabe? E o Sméagol e o Gollum são a mesma pessoa, eles meio que conversam com o outro, parece duas mentes. Eles já revelaram ali no final desse filme o que ele quer fazer com o Frodo, que já era para ter acontecido no final desse filme, que era ele ser morto por uma aranha. E aí o final do livro termina assim. A aranha pica lá o Frodo,
o Sam acaba achando que ele tá morto, depois acaba descobrindo que é só um veneno temporário, não sei mais o que, mas é bem no finzinho do livro, e acaba. Só que agora, o final do filme, eles estão indo pra ver essa aranha sem saber que é naquele esconderijo. Mas o próprio Gollum já falou, vamos lá, que ela vai matar eles. Porque, porra, cara, no livro, a gente chega lá e do nada descobre que tem essa criatura. Eles ainda estão acreditando no Gollum. E tem uma outra palhaçada também do Frodo querer salvar o Gollum, que, eu acho que ele pode voltar ao normal. Mano, eu não lembro de ter visto nada disso no livro. Digo de novo, o livro é grande, xarope, chato pra um caralho. Mas eu não lembro dele assim, nossa, eu acho que eu posso fazer ele voltar. Sabe, é muita coisinhas hollywoodianas que eles colocam pra poder dar polêmica, meu amigo. Olha, se a pessoa não lê o livro, realmente esse filme tem essa nota, porque eu achei o filme muito bom. O filme é bom, mas essas coisas que eles mudaram, cara, Eu tava achando que eu ia dizer o seguinte, que é o primeiro livro que é superado pelo filme. Eu até poderia dizer, mas com essas mudanças que eles fizeram, esses romances, esse monte de historinha bosta que eles colocaram no meio aí, não precisava, porque tem tanta coisa que ficou fora do livro, tanta coisa. O Gandalf também acontece um negócio com ele que é muito legal, só que em vez de eles terem aproveitado mais do Gandalf no filme, não, o Gandalf nem magia não usa no filme. Fica batendo nos caras com o cajado. Porra, mano, por que não usaram as forças do cara pra mostrar numa batalha que teve ali? Podia ter feito isso, cara. Podia ter feito, mas não fizeram. E acontece um negócio com ele que ele meio que... É bem interpretativo isso. Ele meio que cai lá no abismo, né? E meio que volta à vida, passa pela morte. Até no livro é complicado de entender também. É como se ele fosse o novo Saruman, o novo Mago Branco. Né? Ele meio que dá uma evoluída ali. E o Saruman parece que deixa de ser esse Mago Branco porque ele se sucumbiu ao mal. É o que eu entendi, mas ele meio que passa por uma prova de vida, né, o Gandalf, e ele evolui, fica mais forte e tal. Pena que ele é pouquíssimo usado, pouquíssimo usado. Agora, para terminar, uma coisa que eu gostei muito é no livro, né? No filme não tem nada dessa explicação. A gente vê no livro os poderes dos elfos, né, que eles têm visão mais longa, tem um monte de coisa que eles têm, que a gente aprende, e a gente também aprende que as criaturas que são criadas nesse mundo, eles são em contrapartida. Por exemplo, os Trolls, aqueles grandões, eles são a contrapartida dos Ents. Os Ents são criaturas grandes que são tipo de umas árvores, são árvores que andam. E eles são muito foda. E as cenas do filme são muito boas, que tem eles. E os Orcs também são a contrapartida dos Elfos. Então, assim, tem várias criaturas que são do mal, que são as contrapartidas. Isso fica bem explicado no livro. Agora, no filme, simplesmente não tem essa explicação. E aí os caras, eu vi a versão estendida, tá? Os caras me fazem um filme de quase 4 horas e não conseguem colocar uma simples explicação e encher de romancezinho que não existe. Mano, que baboseira essa história da Arwen com o Boromir, com o Aragorn. Que baboseira, cara. Que baboseira. Eu não sei se os contos, provavelmente os contos deles não são assim desse jeito que fizeram. Aí fica, ela vai perder a humanidade, a imortalidade, porque tá com um humano, blá blá blá, e fica, meu amigo, e que nem eu disse pra vocês, fica toda hora cenas de galã do Aragorn, mas não é assim a história. Então, meu vídeo é esse. Eu acho que eu tô bem indignado e decepcionado com as escritas do Tolkien. Eu vejo todo mundo mamando o novo do cara, mas olha, sinceramente, existem outros livros dele que eu quero comprar, tem outros contos aí, são bem legal, eu acho. Mas comentem, por favor, aí, se for dessa forma, se todos os livros desse cara for completamente insuportável de ler, mano, é ruim. Esses livros são ruins de ler. A história é boa, mas passar por ela, meu amigo, o que tinha de cantoria no primeiro e descrição nesse segundo livro é 10 vezes mais. Tudo que eles vão fazer tem descrição. E às vezes parece que eu tava lendo uma descrição, mas parece que eu já tinha lido. Pô, mas de novo, cara? De novo ele vai falar disso. Que a lua sobe, a lua desce, lua de prata, e aí deu um barulho. Meu, pelo amor de Deus, é muito chato. Eu não recomendo. Infelizmente, eu achei que eu ia ficar pasmo assim com a escrita do Tolkien, de tanto que os chupa-ovo falavam. Eu digo, não lê. Cara, baseado nesses 2 livros, só lê o primeiro, porque o segundo ainda falo pra vocês nem gastar, porque comparado com Harry Potter, se eu for comparar a escrita... A escrita da escritora do Harry Potter mas é muito melhor, não é chato, sabe? Não tem assim aquela descrição exagerada das coisas. Tu descrever 1 ou 2 coisas a cada capítulo, tudo bem. Agora, o capítulo inteiro descrevendo coisa? Não percam tempo lendo esse livro.
É uma perda de tempo, é triste falar isso, mas é mais fácil ver os filmes mesmo. Eu acho que eu vou terminar diferente essa história, a não ser que o terceiro livro me surpreenda muito. Agora, se o terceiro livro for essa encheção de linguiça de nome, nomarada de pessoa, uma pessoa ter 200 nomes, o próprio Gandalf, meu Deus, é Mithrandil, é Mago Cinza, Mago da Fumaça, Mago do não sei o que. Não, cara, é muito nome pra encher linguiça. Se o terceiro livro for assim, eu quero chegar até o final pra completar essa saga aqui. Mas se for, eu não sei se eu vou aguentar não, cara. Já aguentei o primeiro livro, achei muito melhor. Esse segundo aí, puta que eu pariu, cara. E apesar de que teve mais cenas de combate no segundo do que no primeiro, mas o primeiro, não sei, era mais legal. E vamos torcer pro terceiro salvar aí essa trilogia de livro, porque puta lá que pariu. Que porcaria de escrita. Não me levem a mal, mas na minha opinião, a escrita do Tolkien é péssima. Ele é inteligente, é um cara sábio, bom, fodão, mas pra escrever é uma porcaria, não gostei. Então vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, a porta é ali, tamo junto e valeu!